Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Hoje, dia 22 de abril de 2012, portanto, no dia quarta-feira, dia 18, nós comemoramos 155 anos da codificação da doutrina espírita, quando Allan Kardec publicou na França o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. E nós temos aqui na contracapa do Livro dos Espíritos, em todos eles vem, uma mensagem de J. Herculano Pires, eu acho que é José Herculano Pires, que foi o que fez a tradução que nós utilizamos aqui, através da LAC, e era um homem muito estudioso, tradutor, pesquisador, escritor, então com bastante capacidade, para fazer essa tradução, e ele abriu aqui na contracapa, ele fez uma homenagem ao Livro dos Espíritos, que nós vamos passar para vocês. Com certeza vocês já leram muitas vezes, mas é algo assim que nos emociona. Todas as vezes que nós lemos, ela mexe com a gente. Então vamos lá ao recado, para o Livro dos Espíritos de José Herculano Pires. Com esta obra, em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a Era do Espírito. O Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana e sobre ele ergue-se todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, seu marco inicial. Das formas incongruentes e aterradoras da Bíblia, passamos ao equilíbrio clássico do Evangelho e deste a libertação espiritual de O Livro dos Espíritos. Cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceitual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico, e o Livro dos Espíritos, a do mundo moderno. Até a publicação desta obra, os problemas espirituais eram tratados de maneira empírica ou apenas imaginosa. Com ela, o espírito e seus problemas saíram do terreno da abstração para se tornarem acessíveis à pesquisa experimental. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão do conhecimento das leis que regem o universo. Então, nesta homenagem aqui, mais uma vez a Allan Kardec, nós damos início pedindo a Deus a proteção para todos nós e que essa reunião possa transcorrer em clima de bastante aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. E com vocês, nosso irmão José Manuel. Queridos irmãos, muito boa noite. Como a Ângela iniciou a reunião falando sobre 155 anos do Livro dos Espíritos, eu devo até lembrá-los que não pensem que 155 anos são muitos anos, porque não são. Os Espíritos já definiram essa questão de tempo para os encarnados da seguinte forma: um século dos vossos, ou seja, dos nossos aqui, corresponde a um relâmpago na espiritualidade. Então imaginem, um século, um relâmpago, então 1000 anos seriam minutos, poucos minutos, porque um século você pode considerar, um relâmpago que você pode considerar aí mais ou menos com um segundo, então não é muito tempo assim. Há até quem diga, na santa ignorância, gente do movimento espírita, claro, mas diz na santa ignorância que o Livro dos Espíritos já está ultrapassado, que isso aqui já ficou lá para trás, na santa e a estúpida ignorância. Eu até falei isso no programa de televisão, um livro, uma obra dessa, onde consta uma resposta dos Espíritos, de que do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia, porque o arcanjo principiou pelo átomo. Naquela época era átomo, hoje é bóson de Higgs, que é o que está procurando encontrar uma abstração, entre aspas, mas que a ciência já está quase que detectando.
Então seria do bóson de Higgs ao espírito mais perfeito, tudo se encadeia, porque o espírito mais perfeito começou pela criação elementar, digamos, uma molécula elementar, que a ciência também vem confirmar que tudo tem uma origem comum e depois parte para essa diversidade infinita que nós nem conhecemos ainda. Então, um livro que tem uma resposta dessa, você dizer que está ultrapassado é uma alienação. Realmente são aquelas pessoas que sentiram um arrepio no corpo e escutaram um barulho no quarto, um estalo, aí se diz espírita. Acredita porque ainda às vezes fala até que se arrupiou toda. E ainda escutou um estalo no quarto, pronto, é espírita, não tem dúvida. Está provado que... Tem gente que se diz espírita assim. Há poucos dias um me falou assim, o senhor é espírita? É um grande livro, eu conheço o livro dos espíritas. Eu falei, sim, grande livro, livro dos espíritas eu não conheço. Eu conheço o livro dos espíritos, livro dos espíritas. Então as pessoas se dizem espíritas assim. Tomaram um passe ou receberam uma mensagem psicografada através de um médium qualquer, ou do próprio Chico, do Divaldo, aí se dizem espíritas. E assim, de espírita em espírita, as estatísticas acabam falando que tem 2 milhões de espíritas, 3 milhões, tem nada. Espírita mesmo não tem 1 milhão no Brasil, não tem. Porque ser espírita é conhecer o livro dos espíritos primeiramente. E conhecer o livro dos espíritos não é ler o livro da primeira folha até a última e falar, eu conheço o espiritismo, ou eu já li o livro dos espíritos. Você já pode ter lido o livro dos espíritos, mas não entende ainda a doutrina contida aqui. Isso é mais ou menos como os códigos das leis que nós temos no país. Você tem que, às vezes, combinar uma resposta com outra, conjugar um entendimento do início com uma conclusão que está lá no final, no meado. Então, o aprendizado do espiritismo, ele depende de uma maturidade dentro do livro dos espíritos. Para ser espírita, você tem que saber resolver qualquer problema a partir daqui. A partir daqui. E é o que enfraquece muito o conhecimento espírita, é isso. As pessoas, quando têm dúvida, elas largam isso aqui e vão procurar quem escreveu sobre a dúvida que ela tem. Às vezes o cara que escreveu sobre a dúvida que ela tem a mesma dúvida ou pior ainda. E às vezes ele estragou mais ainda a situação. E são ilustres figuras que andam escrevendo por aí em nome do espiritismo. Márcio mesmo queimou o Romanelli, não, Raminelli, não, como é que é o nome do homem? Romanetti? Simonetti. Eu confundo o nome desse moço. Simonetti, você queimou quando ele disse que Jesus nunca reencarnou. Cara, como? Você testou, e o pior que ele respondeu da seguinte forma, Magui. Ele falou, Kardec fala isso, infelizmente não lembro aonde. Como é que um escritor espírita, que se diz espírita, abordando um tema desse para dizer que Jesus nunca reencarnou, como é que um camarada desse escreve isso como obra espírita? E quando é questionado por um leitor atento, por um espírita, ele fala, Kardec fala sobre isso, infelizmente eu não lembro aonde. Eu posso dizer isso, que eu não estou escrevendo obras aí para orientar o mundo sobre o espiritismo. Vocês poderiam dizer. Agora, um escritor espírita renomado, que vende livros aí para o mundo inteiro, não poderia dizer isso. Isso queima o indivíduo, não serve como orientador. Quem é que ensina isso? A doutrina espírita, o livro dos espíritos. Se você quiser ampliá-lo, ele vai logo para o livro dos médiuns. É o seguinte, não adianta estudar esse e depois estudar a Gênesis. Estudar o espiritismo tem que ser na ordem. Primeiro esse, depois o livro dos médiuns, porque o livro dos médiuns é o código que esclarece, que decodifica, que explica e que elucida todo um processo idôneo, científico, racional e competente para se entender como é que isso aqui surgiu. Isso aqui surgiu por toda essa mecânica explicada aqui. Aqui está a explicação no livro dos médiuns de como os espíritos foram capazes de fazer isso aqui, através de Kardec.
que era um dos espíritos da verdade reencarnado. Kardec era um dos espíritos da verdade reencarnado. Sim, porque tinha que ter alguém aqui. Aqui, tinha que alguém vir para cá para segurar o peão na unha, não é? Porque os outros ficaram do outro lado, coordenando e mandando. Agora tinha que aqui ter um herói, tinha que ter uma liderança aqui para segurar isso, com os seus mestres de lá e ele mestre aqui para fazer de lá para cá. Mais ou menos como uma ampulheta, veio assim, Kardec abriu para o planeta da espiritualidade superior. E por que eu digo que é da espiritualidade superior? Certamente porque eu sou espírita, então eu vou dizer que é da espiritualidade superior, porque enquanto isso nossos irmãos lá fora dizem que é do inferno, é do capeta, é do demônio, de Satanás. Muitas vezes já me disseram isso. Inclusive em seminários que eu participei, com protestantes, com católicos, com outros religiosos, um pastor me perguntou assim: qual a autoridade que vocês têm para dizer que isso aqui é do livro dos Espíritos, isso aqui é verdade? Eu falei, em princípio, a mesma que vocês têm para estar dizendo aí que a Bíblia é verdade. Porque o da Bíblia foi ditado, não foi? Foram inspirados, homens, aqui também foi ditado, homens inspirados, é o mesmo processo, é da revelação. Agora, como é que eu posso dizer que esse aqui está certo e esse aqui está errado? Pelo conteúdo, pela análise. Não é nem pelo livro ser mais grosso ou mais fino, mais bonito ou mais feio. Uma vez também alguém querendo depreciar o espiritismo me falou assim, né? Falou na televisão, inclusive, vocês viram, esse caderninho de arame que vocês usam. O caderninho de arame é porque o livro dos Espíritos veio com aquela helicoidal aqui, né? Caderninho de arame, não importa se é de arame, e até ainda disse que devia ser de arame farpado, para espetar de vez em quando, você te lembrar, opa, isso aqui é um mundo de dor. É um mundo onde se espeta, é um mundo onde se machuca. Por que a dor? Por que se machuca? Por que nós temos que sofrer? Então podia ser até de arame farpado, mas não é a grossura do livro, nem o livro ser de ouro ou de papel de pão, que vai definir o conteúdo. E para nós chegarmos à conclusão se isso aqui é verdade ou não, nós temos que analisar, nós temos que submeter tudo que está aqui ao crivo da razão, do bom senso, da lógica, da ciência. E é o que se faz. Então, volto a dizer, como no início, esse livro está ultrapassado com 150 aninhos apenas. É uma estupidez que se comete ao falar isso, porque não sabem o que fala. E dizem que Deus perdoa, né? Perdoa porque eles não sabem o que falam. Não sabem realmente o que fala. Então, isso deprecia muito o conhecimento espírita. O espiritismo não é tido na conta em que deveria ser, porque ele é totalmente diluído lá fora, ele é totalmente profanado. Eu hoje tive uma notícia que eu não quero crer, né? Eu e ela, nós não queremos crer, porque nós até conhecemos, nós fomos de lá. De centros aí que já estão botando imagem. Eu não vou nem falar o santo, porque eu não sei, eu quero confirmar isso, mas eu não vou nem falar o santo, aliás, é a santa. Mas começa até a ver que é possível, porque as pessoas têm uma vocação para o bezerro de ouro. Eles têm uma vocação justamente para aquilo que eles deveriam combater, segundo consta no Evangelho, segundo o Espiritismo. A missão dos espíritas, as missões são duas. Ela está dividida em duas partes, a missão dos espíritas. Primeiro, divulgar a reencarnação e mostrar que ninguém está sofrendo por acaso, nem injustiçado por Deus. Quem sofre, sofre para ser tocado na alma, para a alma despertar. Vejam como a dor nos desperta. Quem passa por uma morte de um ente querido, quem passa por um câncer, por uma doença gravíssima e consegue se recuperar, ele muda de vida. Ele muda. São os impactos emocionais que mostram primeiro a nossa fraqueza, que mostram primeiro a nossa insignificância diante do universo, diante da criação. E que com isso nos fazem mais humildes. E aí nós começamos a compreender melhor os verdadeiros valores para os quais nós estamos aqui encarnados, conquistar, adquirir. Então, o Livro dos Espíritos é ainda um baluarte, é ainda uma obra futurista e do infinito.
Aqui não tem nada ultrapassado. A questão 20 e pouco, 22, 23, quando se trata da matéria, Kardec, há 155 anos passados, perguntou para os espíritos: a matéria é o que nós achamos que seja? É isso aqui que é palpável, tem peso e tal? Ele falou: sim, para vocês é isso aí. Mas a matéria existe em estado que vocês não imaginam. Para vocês não seria matéria. Aí, há pouco tempo, há 30 anos, 20 anos, foi descoberto o neutrino, que é uma matéria que não tem massa. Neutrino, que nos ultrapassa aos 600 trilhões por segundo. Vocês todos aí, eu também, estamos sendo ultrapassados por 600 trilhões de neutrinos, Geraldo, por cada segundo. Você entende de eletricidade, entende de eletromagnetismo, de transferência de elétrons, de prótons. Isso tudo acontece, mas de uma forma tão sutil que não nos causa nenhuma impressão, nenhum embaraço, mas nos ultrapassa aos 600 trilhões de neutrinos por segundo. Tudo está sendo ultrapassado. O planeta todo, de onde está o Sol, porque ele no nosso sistema, se origina no Sol. Os neutrinos ultrapassam o planeta. Até para conseguir detectá-los, a ciência tem uma grande, enorme dificuldade. Já fizeram laboratórios apropriados nos polos, nas geleiras dos polos, com profundidades gigantescas, para conseguir captar 2, 3 neutrinos para poder ser estudado. É dificílimo detectar o neutrino. E abaixo do neutrino, nós ainda estamos caçando agora o bóson de Higgs. Isso já foi dito aqui há 155 anos. A matéria existe em estados que vocês não podem imaginar. Para vocês não seria matéria, porque não causa a menor impressão. Isso foi dito pelos espíritos para Kardec. Pois muito bem, isso não pode estar ultrapassado. Eu vou riscar aqui para vocês, vamos ver se dá. Eu só não tenho vermelho aqui, hein, Valzali? Depois a gente tem que comprar. Aliás, eu não vou fazer assim, não. Nós temos que depois comprar um vermelho. O vermelho que nós tínhamos aqui pifou. Eu vou fazer aqui embaixo. Dá para ver daí, não dá? Dá. Fazer umzinho aqui, que é o Livro dos Espíritos. Eu estou fazendo ele aqui porque ele ficou na base. Ele é a base da codificação. Depois eu vou fazer aqui 2, 3, 4, 5. Não posso subir muito não, Benítez, que senão eu não vou alcançar fazer lá em cima. Ah, ó. Não é? Aqui também tem as divisões deles. Eu não vou contar de novo não, mas eu fui assistir um show da Elba Ramalho e foi uma coisa horrível ser pequeno. Vocês não imaginam. Chegou um cara com 1,95 m, sentou na minha frente. Aí pronto, eu virei um pêndulo que eu tive que ficar. Mas pior do que isso, sabe o que foi? Uns 2 minutos depois ou 3, sentou um cara na frente dele com quase 2 metros. Aí é que me desgraçou mesmo. Que aí o cara grande que estava na minha frente, ele ficou se esticando todo para vir. Então danou tudo. Eu quase que torcia para ele subir mais para eu ver por baixo do braço dele. Porque eu fiquei na omoplata do cara assim. Então ser pequeno tem uma série de desvantagens. Acho que a vantagem única que tem é entrar em jardim zoológico e passar debaixo daquela réguinha. Tem uma régua que passou por baixo, não paga, né? Deve ser uma das únicas, não sei outra não. Mas olha só, o Livro dos Espíritos é a base de mais 5 obras que compõe a doutrina espírita. Não se iludam. Se não conhecer isso aqui, está por fora. Não conhece o espírito, vai ser enganado, vai ser trapaceado. Lembra aquele caso do especialista em dólar? O cara, quando consultado pela Miriam Leitão, ele falou assim: eu não conheço dólar falso. O cara falou: não, nos Estados Unidos não tem dólar falso. Como é que o senhor tem manuseio de dólar falso? Ele falou: não, eu não conheço dólar falso. Eu sou especialista em dólar verdadeiro. Ou seja, tudo que está fora do verdadeiro é falso. Então vocês não têm que ficar lendo 1000 livros aí para saber espiritismo. O equívoco e o grande mal em termos da orientação do movimento espírita é esse. Ao invés de fazer com que as pessoas conheçam a doutrina espírita, eles ficam aí atrás de obra psicografada, de Chico, de Valdo, tudo porque vende livro e dá dinheiro. Só por isso.
Porque esses livros aí fora, psicografados, têm uma série de equívocos e enganos. Como eu acabei de falar, desse que o Márcio detectou e resolveu o problema, né, Márcio? Nem falou com a gente, só trouxe o resultado. Está aqui, ó, o que eu fiz para lá e a carta que uma mandou para cá. Eles não são para ser seguidos. O Centro Espírita Friburguense, nós aqui, não aconselhamos que não leiam nada, nós orientamos. Para você conhecer o falso lá fora, você tem que conhecer o verdadeiro. E o verdadeiro é esse aqui, vejam. Aqui no Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, foram criadas as palavras espiritismo e espírita. Então, tudo lá fora que tem nome de espírita e não é baseado nisso que está aqui, ou contraria isso que está aqui, não é espírita. Porque o espírita é só aquele que se enquadra nesse tipo de conhecimento, aceita e divulga e transmite esse conhecimento. Fora disso, não é proibido aceitar nada, entendam bem. Podem aceitar tudo, mas não como doutrina espírita. Você pode ser católico, budista, protestante, pode seguir as seitas que se originam daqui de dentro. Surge seita. Seita é uma doutrina que surge de uma outra e que muda. Começa a mudar alguns princípios, alguns detalhes e começa a carregar o nome, mas não como uma doutrina original. É o cristianismo virou seita, porque tem seitas e mais seitas que se dizem cristãs. Mas se você for ver na essência, não são cristãs. Eu vou chegar ali no Evangelho segundo o Espiritismo e vou falar sobre isso. Mas vejam bem, a palavra espírita e espiritismo começaram aqui, porque foi Kardec que criou essas palavras. Elas não existiam. Então, não pode haver qualquer tipo de dúvida de que fora disso aqui o sujeito possa ser espírita. Não pode. Eu lembro um médium que trabalhou 17 anos com Francisco Cândido Xavier, um psicógrafo também, que tem vários livros do Chico Xavier, psicografados junto com ele. Ele começou a não concordar com o movimento espírita, com as ordens da federação, não concordar com o que o Chico fazia com os livros que recebia, com as mensagens que recebia, a falta de critério do próprio Chico em passar aquilo e largar por conta da federação, que era o Valdo Vieira. O Valdo Vieira não concordava com isso. E ele várias vezes chamou a atenção do Chico, e o Chico não estava querendo saber muito disso, não. Ele psicografava e mandava para lá, ele confiava no pessoal da federação. E o pessoal da federação fazia o que bem entendia com aquilo, porque o objetivo era vender e vender muitos livros. O Valdo Vieira, a certa altura, ele largou para lá. Ele falou, Chico, vai continuar? Ah, não, vai. Continuou o Chico para lá e ele saiu. Ele tinha ideias diferenciadas, ele queria fundar uma doutrina mais centralizada na emancipação dos espíritos, para mostrar que nós podemos nos emancipar e sermos tratados e adquirirmos informações e conhecimentos por essa emancipação que pode ser provocada. Então, Valdo Vieira criou a conscienciologia, que foi um estudo, uma análise, uma doutrina que ele formou para pesquisar a consciência, a libertação da consciência do corpo, ou seja, a emancipação da alma para o espírito, mesmo encarnado e aqui presente, ele não precisar estar esperando comunicação, ele provocar ele fazia um sentido inverso, ao invés de lá para cá, daqui para lá. Foi honestíssimo o Valdo Vieira. Ele se desvinculou do movimento, se desvinculou do Chico Xavier e fundou a conscienciologia, que existe até hoje. Entrem na internet e pesquisem sobre conscienciologia. Se quiserem saber detalhes sobre Chico Xavier, perguntem lá ao Valdo Vieira, entrem lá e coloquem lá, que vocês vão saber. Não me interessa ficar tratando disso, porque esse não é o meu negócio, mas eu sou obrigado a tratar, a falar sobre isso de passagem, porque o movimento espírita, espiritismo e Brasil estão muito contaminados com essa história Francisco Cândido Xavier. Ontem mesmo passou o filme, não sei se foi da vida dele ou vai passar hoje. Eu vi anunciando na televisão antes Chico Xavier e tal. Tudo bem. Quando aqui em Friburgo a televisão começou a mostrar assim, Kardec para o mundo e Chico para o Brasil, danou tudo, aí estragou. Não porque são coisas imorais lá, que o conteúdo é imoral, não. Mas é divergente do conteúdo da doutrina espírita. A comunicação dos espíritos é uma realidade. Agora, é uma realidade que não é espírita,
comunicação de espírito, Rita, é para qualquer um receber, para qualquer um fazer. É do universo. Comunicação entre vivos e mortos, mortos e vivos, encarnados e desencarnados, desencarnados e encarnados. Isso é do universo. Quando os centros aí, chamados de Umbanda, Quimbanda, espírita de não sei o que e tal, eles recebem comunicações lá, isso é verdade. Isso não é mentira. Comunicação de espírito, pelo contrário, em centros espíritas que estudam a doutrina espírita, a comunicação é menos requerida e menos aí importante do que nesses centros que só lidam com a mediunidade. Então a mediunidade não é espírita. Ela é uma faculdade do universo. Qualquer um pode e tem comunicação dos espíritos. E também não pensem vocês que os espíritos bons, perfeitos, os superiores, só se comunicam para os espíritas. Não, se comunicam para toda a humanidade. Nós não temos a preferência e o domínio sobre os espíritos, porque somos espíritas e conhecemos isso. Não. Onde quer no planeta que existam homens de bem, pessoas bem intencionadas, querendo progredir, querendo evoluir, serão orientados, serão tocados, conectados pelos espíritos superiores. Um padre fazendo um sermão, bem intencionado, com amor, com interesse realmente em ajudar, claro que ele está assessorado e ajudado pelos espíritos superiores. Um budista, quando está nas suas meditações, quando está nas suas pregações, bem intencionado, um homem de bem, sério, é claro que ele está eivado de bons espíritos, orientado, intuído por espíritos superiores, claro. Num centro espírita, onde um egoísta, um vaidoso esteja recebendo a comunicação, vai estar de um espírito inferior, mesmo conhecendo isso aqui. Porque o que faz a proximidade do bem ou do mal, não é o rótulo que você, não é a camisa que você está vestindo, é espírita. É espírita, mas às vezes é vigarista. Está arriscando. Porque, vejam bem, não é pelas pessoas conhecerem que elas se transformaram em santas. Se prova convencer, esse médico não fumava. Não bebia. E não bebe? Não fumam? Então, prova não convence. Conhecimento não é a solução do problema. Convencimento, sim. Mas conhecimento, não. Então, a comunicação de espíritos, ela se dá em todo o universo. É o mecanismo da comunicação, é a internet do infinito. Nós, humanos, já não conseguimos criar uma globalização aqui? Por que o mecanismo da criação de Deus não teria uma comunicação, uma internet universal? Claro que sim. Dizem os espíritos, aqui no livro dos espíritos, que muitos, por santa ignorância, como eu disse, dizem ultrapassado. Dizem aqui a comunicação é infinita, é universal. Tudo está ligado a tudo. O que diz a física quântica hoje? Que tudo está ligado em tudo. Eles ultrapassaram o spin. Eu ainda não tenho um estudo melhor sobre isso. Sou ignorante nisso. Mas o que eu ouço, entendo o seguinte. Eles separam uma partícula aqui e ela tem uma conexão com uma outra. Se eles mandarem essa aqui para 2.000 anos-luz de distância, e essa aqui lá for invertida, instantaneamente aqui, essa aqui também se inverte. Provaram que essa comunicação intergaláctica, que essa comunicação, ela é mais rápida que a luz. Porque instantaneamente, a 2.000 anos-luz de distância, a física quântica prova que se você modificar a posição de um spin aqui, ele imediatamente muda lá o que foi criado correlato, paralelo com esse. E aqui, a doutrina espírita fala que todo o universo está interligado. Tudo está interligado. Nós somos um conjunto universal que progride, cada um nas suas faixas. Nós estamos progredindo numa faixa inferior ainda. Outros estão progredindo em faixas superiores à nossa. E outros em faixas supra-superiores. Claro que é fácil entender que quanto mais para baixo, mais pesada é a vida, mais sofrida é a encarnação. Quanto mais volátil, quanto mais o espírito se afasta do bruto, mais etérea, feliz, eficaz, suave é a reencarnação. Até chegar a um ponto em que a reencarnação não seja mais necessária. Já são em mundos onde os espíritos não estão encarnados, mas simplesmente existem e coordenam o universo. Porque tudo está numa coordenação com tudo.
desde os espíritos puros até os protozoários, os micróbios, os elementos, os micro-organismos. Quando surge a questão 540, está falando justamente da agregação de elementos unicelulares que vão se agregando e formando verdadeiras ilhas no oceano. Eles perguntam, vocês acham que isso aí é feito por acaso? Ou esses animaizinhos, buscando a satisfação das suas necessidades, não estão equilibrando o globo? Estão equilibrando o globo. Todos nós, cumprindo os desígnios, as determinações das nossas funções, nós estamos contribuindo para a harmonia de tudo ou desarmonia. Por quê? Quando é que nós contribuímos para a desarmonia? Com a nossa intenção. Porque nós somos humanos. Nós temos uma diferença para todos os outros animais e todos os outros elementos do universo. Nós temos inteligência, temos sentimento e temos livre-arbítrio. Nós, com a nossa inteligência, agimos por conta própria. E temos, como eu digo sempre, o direito de errar. Quando nós erramos, sofremos as consequências desagradáveis. Quando nós acertamos, nós vamos criando um ambiente, nós vamos criando uma faixa de vibrações positivas que nos trazem vibrações e retornos saudáveis, agradáveis, felizes e de supremacia. É o que nós precisamos, é o que nós estamos aqui para fazer. Então, essa comunicação dos espíritos, desencarnados com encarnados, encarnados com desencarnados, não caracteriza o indivíduo ser espírita por isso. Eu garanto para vocês que tem muito mais espíritas que não são médiuns, não tem comunicação ostensiva com os espíritos, tem muito mais médium não espírita do que espírita. Garanto para vocês com certeza. Então, feita essa distinção, que é feita sobre a mediunidade, aqui no segundo livro, no livro dos médiuns, esses ensinamentos daqui explicaram e justificaram como foi possível o surgimento da primeira obra, ou seja, do Livro dos Espíritos. A mecânica da comunicação e a mecânica da análise. Porque não basta ser espírito, Paulo, para estar dizendo a verdade. Muitas pessoas também acreditam piamente de que se a comunicação é do espírito, é verdadeira, ela aceita. Quem conhece o espiritismo, o livro dos médiuns, sabe que há uma multidão de probabilidades, uma grande probabilidade de as comunicações que a gente recebe não serem verdadeiras, ou não serem sérias, não partirem de um espírito responsável, um espírito bom, um espírito inteligente, porque o espírito não vai chegar e dizer que é um mau caráter. Ele, para vir te enrolar, ele vai dizer que ele é São Francisco de Assis. Ele vai dizer que é o espírito de Irmã Dulce, ele é o espírito de Gandhi, ele é o espírito de Sócrates. Mentira, conversa fiada. Normalmente a conversa fiada, até pelo fato de quem está indo lá para perguntar ao espírito ser também um cara totalmente enrolado. Ele está querendo levar uma vantagem no mundo, então ele vai lá fazer uma consulta, aí o espírito de Sócrates vem para atendê-lo. Você vê que, na prática, isso já é irracional, insensato. Mas o indivíduo aí acredita que foi Sócrates que veio e deu a comunicação. No desespero da perda de um ente querido, muitas pessoas vão, eu quero ir a um centro espírita, para ver. Aí entra no primeiro que está numa placa, centro espírita. Não tem nada de espírita ali, recebe espírito, mas não tem nada de espírita ali. Vai lá, primeira coisa que acontece, o pai, ou a mãe, o ente querido que desencarnou, vão dar a comunicação. Isso é impossível? Não é impossível, mas é muito improvável que tenha sido aquele caso ali. Eu uma vez vi, aqui teve um caso muito sério, muito grave, há muitos anos passados, de uma pessoa que foi assassinada, e uns 15 dias depois, né? Tinha mais, né? 6 meses, 3 meses. Veio um grande espírita aí, desses entre aspas, e que era um grande médium aí de outros estados, lá para o lado, quase no Nordeste, e que o camarada veio, depois que fez uma palestra, ele recebeu uma comunicação e disse que era o espírito da pessoa aqui em Friburgo. Foi um caso muito comentado, um caso que tomou repercussão quase que nacional, e disse que foi o espírito que mandou a mensagem.
É igual a mulher do Roberto Carlos. A mulher dele, quando morreu, acho que era Maria Rita, né? Como ele recebeu o comunicado naquele lugar, todo mundo querendo aparecer. Os espíritos recomendam um rigoroso critério de análise e de avaliação disso. Não entrem nessa que é fria, eles dizem, em outras palavras, quando eles dizem é preferível rejeitar 10 verdades para não se cair numa mentira. Olha a cautela que a doutrina espírita recomenda aos espíritas. Cuidado com os espíritos. Se as pessoas que você está vendo, Benítez, passam a gente para trás, imagine os que nós não estamos vendo. Hein, Geraldo? Imagina os que nós não estamos vendo. Eu tenho visto esses senhores bonitos, de gravata, de terno, saírem do avião e falam, não, eu não sou o culpado. Não sou o culpado. Está todo mundo mostrando os telefonemas dele, com a quadrilha, da quadrilha com ele. Eu não conheço, nem conheço o fulano. Aí a revista mostra a foto dele abraçado com o cara, né, os dois sorrindo assim, abraçados, quase que se beijando. Não, mas eu não tenho nada com isso. Eu até no programa de televisão falei assim, chegam às vezes para essa gente, um repórter com um microfone, e fala assim, mas o aniversário do seu filho vai ser quando? Ele fala, não, eu não sou culpado, eu não tenho nada com isso, não foi eu. Não, eu estou perguntando o aniversário do seu filho, mas ele também não está envolvido. É o que nós vemos ou não é? É, queridos, é a regra. Como disse aquela moça corrompendo, 10%, 20%, é a ética do mercado. É a ética do mercado. Por que as pessoas roubam? Por que as pessoas corrompem? Sabe por quê? Porque não conhece o espiritismo. Essa revelação é para mostrar que quem faz errado vai pagar. Não há Jesus que dê jeito. Não há Sócrates, Buda, Platão, Maomé que dê jeito. Vai pagar. Porque é uma lesão da consciência. Não é alguém que vai julgar se deve ou não. É uma obrigação dele, da própria consciência. E ele mesmo, para se livrar daquilo, somente se corrigindo. Olha que lógica, olha que bonito. Conhecer a doutrina espírita muda o panorama desse planeta. Acaba com a ambição, acaba com a corrupção, acaba com o interesse em ganhar e ter, porque não vai levar. Então vejam como é importante o conhecimento da doutrina espírita. É importantíssimo. Pessoas que não são espíritas, mas são pesquisadoras, elas chegam a dizer que quando a reencarnação for admitida no mundo, acabam-se as guerras, acabam-se as discórdias, acabam-se as desonestidades. Claro! Então eu pergunto aos irmãos lá de fora, que não são reencarnacionistas, e insistem em dizer que isso é coisa do diabo. Qual é a outra proposta melhor que vocês têm? A de que Deus, a suprema inteligência, bondade, amor e sabedoria, nos criou com uma única oportunidade e nos jogou aqui. Nos jogou às vezes na Somália, no Haiti, em Serra Leoa, no Piauí abandonado lá para aquele interior, no Nordeste brasileiro mesmo, onde a gente anda 10 quilômetros para pagar um balde d'água suja para chegar em casa fazer a comida ou beber e nem pensar em banho. Deus nos jogou aqui com uma única vida para no final a gente não mandar ainda a gente para o inferno, que seria o destino da maioria. À luz de uma única vida, 98% disso aqui está no inferno. Já diz o Dr. Norberto Kepp, um grande psicanalista que tem um trabalho planetário aí, com psicanálise, e ele faz umas pesquisas muito interessantes. Eu falava 90%, mas eu ouvi ele falar 98% do planeta está dominado pelo mal. E Deus jogando gente aqui. São 7 bilhões que ele está jogando aqui. Será que ele ainda não viu que não dá certo? Hã? Ele é o único que não viu que não dá certo. E se nós mudamos nossos computadores, por que ele não muda os homens? Se nós botamos um antivírus no computador, aí imunizamos o computador do mal. O vírus não penetra. Por que o Deus Criador, com 100 bilhões de neurônios, ou 200 bilhões, eu agora perdi. Hein, Magui? Você lembra? Magui não lembra não, né? São números tão grandes. Mas com 100 bilhões de neurônios no cérebro, hein, Paulo? Por que ele não botou mais um? Ficava 100 bilhões e um. Não ia fazer diferença nenhuma, né? Mas botava mais um para impedir o bichinho humano de fazer besteira, de fazer o que não deve. Quando o cara começasse a querer corromper, assinar uma coisa de maldade,
ele dá um zunido no ouvido, uma dor nos rins, um cálculo renal, ele não pode. Não assino. E o cara que veio propor também, começava a dar uma dor nas costas, aí é o vírus, é o neurôniozinho. Deus não podia fazer isso ou não? Se nós fazemos no nosso computador, para o mal não entrar, Deus não poderia? Então é um Deus incompetente? Um Deus que foi capaz de criar o universo e não foi capaz de controlar a humanidade? E que, à luz de uma única vida, ele criou toda ela menos de 100 anos. Então significa que de 100 anos para cá, Deus continua ignorante. Porque desde a origem da humanidade, ele vem criando e o pessoal comendo no pau. É guerra, é morte, é invasão, é destruição. Vejam se não é, ou não é. É. Então, se é, você tem que ter uma lógica para fechar Deus com perfeito com isso. Porque isso é uma realidade palpável, que está aos nossos olhos. Hoje tem 4 bilhões de irmãos nossos morrendo de fome na Somália. Quem os botou lá? Não foi o Criador? À luz de uma única vida, você pode aceitar que esse Criador é bom? Que esse Criador é amor, justiça? Como diz Sam Harris no livro Uma Carta à Nação Cristã, a uma nação cristã, o povo todo era para ser ateu. Ateu. Porque diante de um mundo desse, você ainda falar que tem fé em Deus, espera aí, para que Deus é esse que tem fé? O Deus das igrejas é para tornar o homem ateu. Agora, o Deus apresentado pelo Espiritismo não é o Deus espírita, nem o Deus dos espíritas. É o Deus do infinito, dos universos. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Supremo em amor, bondade, justiça, supremo em todas essas virtudes. Logo, ele não poderia criar nada errado, nada para sofrer, nada para o mal. O sofrimento e o mal são incidentes de percursos, são acontecimentos de passagem. E como eu disse, são para nos alertar, para nos balançar o espírito. A dor mexe com a alma, com certeza, vocês acham que não? Quando eu tive cálculo renal, eu ficava arranhando a parede, assim, a porta, e me curvando, ai meu Deus, meus bons amigos espirituais, e lá, Zé Mané. Mas não existe os bons espíritos, por que não me livram disso? Eu estou precisando disso. Olha quanta coisa você vai pensar depois de uma tragédia, depois que bate na sua porta a desgraça, a dificuldade. Não é para você correr para a igreja e dar dinheiro para a igreja, correr para o centro, vende a casa e dá para o centro, isso é imoralidade. Isso é imoralidade. Isso é culto ao bezerro de ouro. Você não tem que pagar nada e dar nada. Você tem que aprender. E não foi o que o moço disse quando passou aí? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é que disse que a verdade está no livro A, B, C ou D? A verdade é de Deus. Se está certo o que está no livro, é verdade. Mas se está errado, não é verdade porque está no livro. Isso aqui que o Espiritismo apresenta como consolidação das verdades, não é verdade porque os Espíritos disseram que é verdade. Nós temos que submeter isso aqui ao crivo da razão, da ciência, da filosofia, da lógica, do bom senso. Do bom senso. É por isso que nós falamos, isso aqui é verdade. Como eu disse no início para vocês, isso aqui é verdade. A ciência de hoje e a do futuro está cada vez mais provando que isso aqui é verdade. Está tudo aqui? Não, claro que não. Porque nós ainda não temos aqui condições de conhecer tudo. Aqui não é a feitura da perfeição, não é aqui. Os espíritos que vão evoluindo aqui, e é o que eles nos recomendam, evoluam aí. Não é para dominar a terra virar um paraíso, os leões brincando com os coelhinhos, os lobos brincando com os cabritinhos, né? Os bodes tomando conta das hortas. Isso é bobagem. Isso é pintura de chapeuzinho vermelho, de paraíso, das igrejas. Isso é bobagem. Os alunos passam aqui, sofrem, se lixam, se pulem, se melhoram e saem daqui para os outros mundos que já estão na frente, nos aguardando. Ninguém vai ficar enterrado aqui para esperar isso aqui evoluir. Até porque ninguém depende do outro para evoluir.
Não existe uma alma agarrada a outra, como disse lá o espírito farsante aí, que é tido como benfeitor da humanidade, o Emmanuel. Não existe espírito, alma gêmea, coisíssima nenhuma, uma alma criada para outra e que vive no universo procurando a outra para se encostar na outra e aí sim eles completam a perfeição. Isso não existe, é bobagem. Alma gêmea é aquela alma que pensa semelhante. Nós que nos casamos, nos juntamos, quanto mais semelhante nós pensarmos, melhor. Mais gêmeos nós seremos. Mas se ela evolui e eu fico para trás, eu fico recalcitrante em fazer bobagem, ela vai embora e eu vou ficar para trás. Quem é que diz que a mulher tem que ficar carregando o marido, porque ele é uma tralha? Ela é uma pessoa maravilhosa, ele é um tralha. Ele vai ficar tralha, vai vir amanhã uma outra tralha junto com ele e ela vai embora. Ela vai embora? Claro. Quem é que diz? As pessoas que gostam de fazer fatalidade do catolicismo com o espiritismo costumam dizer muito isso. Não, mas você tem que morrer com ele. É aquele negócio, só a morte os separa. É aquele negócio do casamento, né? Unidos até a morte. Isso aí não existe, não. O doutrina espírita não recomenda isso, não. Eu, como advogado, quantas vezes a primeira recomendação que eu tinha que fazer para uma mulher ou para o marido é separa, antes que a coisa piore, antes que um mate o outro. O desrespeito já está chegando nas bordas da morte. Separa, não tem jeito. Ah, meu Deus, mas continue com a responsabilidade de ser bom. Continue com a responsabilidade de ser boa. Faça a sua parte. Fazer o bem, ser honesto, honrado, justo, é obrigação de todos que estão aqui reencarnados ou que estejam em qualquer parte do universo. Isso não é uma obrigação da Terra, dos que estão na Terra. Isso é uma lógica, uma consolidação universal. Madre Teresa de Calcutá tinha dúvida sobre Deus. O Deus da igreja, porque ela lidava com a miséria, com a desgraça, ela tentava ajudar as pessoas, ela dava vida para tirar as pessoas daquilo. E ela não entendia como é que Deus não via isso. Eu tenho isso escrito, mostro isso de vez em quando na televisão. Ela não tinha uma informação verdadeira, mas ela tinha uma ação verdadeira. Ela fazia o que todos devem fazer. Ela não conhecia, mas ela fazia. E por fazer, ela estava fazendo a vontade de Deus. Ela estava harmonizada com o universo, harmonizada com o bem, com a justiça, com a ordem. Olhem que bonito. É isso que o Espiritismo ensina, pessoal. Não é que nós, espíritas, estamos na frente dos outros. O Espiritismo ensina que em todas essas diferenças, em todos esses problemas, da riqueza, da pobreza, da miséria, da abundância, tudo isso tem uma lógica e uma causa, uma razão de ser. É o processo da reencarnação. Por isso a missão dos espíritas, número 1, é divulgar a reencarnação. E divulgar que o sofrimento não é um castigo. O sofrimento é um mecanismo, é um medicamento da dor, da privação, que o espírito sofre quando está encarnado, principalmente, para tocar a sua essência, o seu âmago, a sua consciência, e fazê-lo despertar, para ter ações como teve Irmã Dulce, Calcutá, Gandhi e tantos outros que por aí passaram, não conheciam esse processamento da terceira revelação, mas já são espíritos superiores, espíritos evoluídos, que faziam, mesmo sem ter sido espírita. O indivíduo não vai chegar à perfeição obrigatoriamente tendo que passar pelo espiritismo. Não. Ele vai chegar pelo esforço próprio no bem, na honra, na verdade, na justiça. E ele não precisa conhecer isso. Por quê? Ele vai exercitar isso sem conhecer, sem ter sido informado, mas por essência própria da evolução e da perfeição. Onde estão escritas as leis de Deus? Kardec perguntou para os espíritos e eles disseram: nas vossas consciências. Matou a charada, universalizou as leis de Deus. Estão em todos. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Até os irracionais, até a inteligência instintiva, quando tem que furtar alguma coisa de algum outro semelhante, faz escondido. Observe um cachorro. Quando ele vai furtar um pedaço de carne que você bobeou com a porta aberta, ele vai na cozinha. Ele não entra quando você está lá. A hora que você deu uma bobeira, ele vai lá, pega e tchum, e corre. Um índio, se for furtar o peixe do outro,
Ele não vai chegar na maior cara de pau e o peixe está cesta do outro. Espera o outro bobear lá, que borboleta bonita. Ele vai lá, tchum, e pega o peixe e vai embora. Por quê? Está na consciência. Está na consciência. Nós não fomos feitos para errar. Nós não fomos feitos para mentir. Nós não fomos feitos para o mal. Nós fomos feitos para o bem. Detector de mentiras. Conecta e bota o aparelhinho. E começa a conversar com você, a te fazer perguntas. As respostas em desacordo com a verdade que você der, acusa. Por que acusa? Porque você não foi feito para mentir. Nós sabemos disso. Tanto que quando nós mentimos, nós temos que criar uma história. Porque nós sabemos que não é verdade. E se você for repetir uma mentira dali a 3 meses, você não vai conseguir repeti-la igual, nunca. Porque pelo fato dela não ter sido verdade, você não a reproduz como você a criou no dia que você mentiu. Pensem nisso. Nós não fomos feitos para mentir. E são só os espíritas que sabem disso? Não, todos. Todos. Porque nós todos somos obra da criação, somos obras de Deus. Essa maravilha de revelação vem então nos mostrar isso, esse mecanismo que está todo contido no Livro dos Espíritos. Esclarecida a mecânica da revelação no Livro dos Médiuns. Esclarecida a moral evangélica como sendo a moral espírita. Por quê? Eu já vou falar rapidamente por causa do tempo, mas eu já disse isso aqui e vou só repetir para vocês analisarem. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? É porque o Espiritismo é cristão? O Espiritismo é evangélico? Não. Existe até um hino herege que é cantado no movimento espírita. Eu já cantei muito esse famigerado hino. Toda festa que tem, todo congresso que tem, eu já fui a muitos, até internacionais, espírita, todo congresso no final, vamos cantar a alegria cristã, todo mundo dá a mão, e lá diz uma heresia, entre outras, mas essa é a principal, que diz assim: pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. Isso é um trechinho do tal hino. Pelo espiritismo mais cristianizado, coisíssima nenhuma. Seria pelo cristianismo mais espiritizado, que o espiritismo veio depois. O espiritismo veio depois. Jesus já ficou para trás. O espiritismo veio para satisfazer o avanço da inteligência, das exigências do homem moderno, do homem civilizado, do homem mais avançado intelectualmente. Como é que você vai discutir reencarnação lá na época de Jesus, como aconteceu com Nicodemos? Como é que você iria discutir mundos habitados lá na época de Jesus, quando eles nem sabiam quem era o centro, se era o Sol, se era a Terra? Como é que você iria discutir bóson de Higgs? Como é que você iria discutir formação do universo, Big Bang, lá na época de Jesus? Então Jesus foi a moral que ficou. Ficou para refletir para frente. E o Espiritismo ampliou, deu sequência. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo não ao Corão segundo o Espiritismo? Por que o Evangelho segundo o Espiritismo não os Vedas segundo o Espiritismo? Porque quando os Espíritos disseram, na questão 625 do Livro dos Espíritos, que Jesus foi o Espírito mais perfeito que aqui já esteve, logo, se esse Jesus deixou uma doutrina, os Espíritos tinham que comentar essa doutrina. Por isso incorporaram, olha aqui, jogaram o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos pegaram aqui, através de Kardec, colocaram a essência do cristianismo aqui. O que está aqui corresponde ao Espírito puro, ao Espírito perfeito que aqui esteve, que foi Jesus. O que está fora daqui é com as igrejas. Nós não temos nada com isso. Os Espíritos não tiveram nada com isso. O que enxertaram, acrescentaram, eles jogaram aqui a essência, a moral evangélica, que bate perfeitamente com a moral do Livro dos Espíritos, com as leis morais. Então olha a coerência. Se aqui disseram que Jesus foi o Espírito mais perfeito, tinham que falar sobre a doutrina dele, para mostrar que a doutrina dele não é contraditória com a apresentada pelos Espíritos na terceira revelação, e nem a apresentada pelos Espíritos contraria a doutrina cristã. Mas o Espiritismo não é cristão por isso, o Espiritismo não volta atrás.
Porque o Espiritismo é tanto para os cristãos quanto para os muçulmanos. Ou vocês vão querer que o Espiritismo caia no mesmo erro de ser uma religião de um determinado povo ou de uma determinada nação? O Espiritismo é uma revelação de Deus, das verdades de Deus, para o universo global, para o planeta inteiro. Budistas, muçulmanos, islamitas, hinduístas, cristãos, todos se socorrerão e obterão as informações das regras de Deus aqui, para a evolução de tudo e de todos. Então, esse Evangelho segundo o Espiritismo segue o critério da lógica da moral contida no Livro dos Espíritos, nas leis morais, que realmente envolvem as mesmas consequências e regras estabelecidas no Evangelho. O céu e o inferno, para desmistificar essa febre infernal que nos acompanha desde a origem das religiões, com essa condenação das almas para a eternidade. Então, houve aqui uma desmistificação disso, mostrando que inferno e céu são estados da alma. Todos vocês, todos nós estamos aqui em situações emocionais, aqui mais ou menos harmônicas, mas lá fora em situações emocionais diferenciadas. Então, é a nossa consciência, são os acúmulos do bem ou do mal que vão fazer a paz ou o tormento nas nossas vidas. Nós podemos estar no mesmo ambiente, sentado ao lado de uma pessoa completamente louca de tantos problemas que ela está. Ela está num verdadeiro inferno ao seu lado, na beira de um lindo lago, com pássaros e borboletas sobrevoando o local. Então, o inferno ou o céu existe pontualmente em cada um de nós. É claro que se você, mas tem um local... Sim, as pessoas sofredoras e que se afinam, elas buscam se agrupar. Então, vai ter um grande número de sofredores ambientados no mesmo lugar, na mesma região, todos sofrendo. É uma região infernal, por questões pontuais, pelas pessoas que estão ali. E não por um lugar ardente e fervente, onde as pessoas seriam jogadas. Não. Céu e inferno é uma situação pessoal, é um estado de alma, que qualquer um de nós pode estar em um ou em outro. Estando no inferno emocional, você sairá dele quando se recuperar, quando se consertar. E estando no céu, você poderá sair dele também, se você perder o rumo e começar a fazer o que não deve. Então você vai complicar aquela situação equilibrada que você estava tendo. Isso aqui, portanto, desmistifica essa questão de céu como um local maravilhoso, e inferno como um local infernal de sofrimento. E finalmente a Gênese, que eu já falei praticamente bastante sobre as origens, sobre as pesquisas científicas a respeito do surgimento do universo, do surgimento da matéria, dos fluidos, disso tudo que nos envolvem. Então, meus queridos irmãos, se vocês quiserem ser espíritas, sem estarem sendo trapaceados, com convicção, com firmeza, tranquilos, sem se julgarem melhores do que ninguém, porque o conhecimento disso nos obriga à humildade, à simplicidade e à fraternidade, vocês conheçam isso que está aqui. A partir de O Livro dos Espíritos, aqui está toda a doutrina espírita, que foi apenas ampliada com esses outros 4 na explicação e no ordenamento do conteúdo desse que está aqui. Eu até fiz, deixa eu repetir de novo, porque o Abel gosta dessa disso. Fala, faz aquele negócio que ele fala para fazer isso aqui, as tábuas da lei. As tábuas da lei, 10 mandamentos, primeira revelação. Isso aqui evoluiu para a segunda revelação, que foi o cristianismo, Jesus. E que evoluiu para quê? Para o Espiritismo. Lembram? Aqui Deus e alma imortal, bem definido, bem batido. Aqui Deus, alma imortal, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Reencarnação. Na casa do meu pai há muitas moradas, mundos habitados.
E a comunicação dos anjos, demônios, espíritos superiores e inferiores, que atormentavam até o próprio Jesus, comunicação dos espíritos. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus, disse Jesus. A reencarnação aqui veio mostrar que é o mecanismo anunciado por Jesus no nascer de novo, para que todos os espíritos sejam perfeitos, como ele recomendou lá. Então aqui ficou Deus, alma imortal, reencarnação, mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Olha só que harmonia. Agora, claro que de acordo com a condição das pessoas captarem isso. Aqui os cálculos eram feitos em sacola de couro, onde botava as pedrinhas para contar as ovelhas. Aqui depois evoluiu, fizeram o ábaco, que era para fazer os cálculos, né? Aqui continuou evoluindo as coisas, até que chegou aqui no computador. Chegou aqui no computador. Ih, rapaz, né? Chegou aqui no computador, ó. Com o teclado aqui. Esse teclado aqui é exatamente igual o da máquina de escrever, que tinha para aqui para trás. Olha a evolução, olha a evolução. Então, como falar sobre essas coisas aqui, no século XX, século XIX, foi quando surgiu, como falar sobre isso aqui? Tinha condição. Não é porque os espíritos não soubessem, é porque nós, humanidade aqui, não tínhamos a menor condição de entender isso. Como Moisés aqui poderia falar sobre ninguém nascer de novo, ser de perfeito, com a casa do Pai com muitas moradas? Como falar aqui para esse povão ignorante que éramos nós no passado? Não tinha condição. Então olhem para cá e vejam que é realmente uma evolução. Nada aqui está negando nada. Essa não nega essa e essa não nega essa. Mas essa é a evolução dessa e essa é a evolução dessa. Observem. É isso que nós temos que conhecer, sem medo de errar. É isso aí que nós temos para nos dizermos espírita, nós temos que estar aprendendo, estudando, observando, ouvindo palestra, analisando, pensando, aceitando ou não, fazendo as nossas pesquisas. Vale ou não vale a pena? Eu acho que vale, não é? Que Deus nos abençoe e até a próxima.